Oi! Em nosso dia a dia, é muito comum querermos saber, por exemplo, qual é a nossa massa, o nosso peso, qual é o comprimento da frente da nossa casa, qual é a altura de uma árvore frutífera, tipo um pé de manga que você quer subir, qual será o volume de uma chuva que vai cair no final do dia, ou quantos graus fará no final de semana. Super importante. Para todas essas situações, utilizamos grandezas e medidas. Medimos, por exemplo, quanto tempo um bolo leva para ficar pronto, qual é a massa presente num prato de comida, a que temperatura chegará ao final de semana, ou qual a distância da sua casa até a escola. A aula de hoje abordará unidades de medida. No primeiro vídeo, poderemos aprender sobre quais são as medidas de comprimento e como fazer a conversão entre elas. Já no segundo vídeo, é possível compreender que existem várias formas de se medir as coisas e os instrumentos utilizados para medir cada uma delas. No terceiro vídeo, nós estudaremos as unidades padronizadas de medida, que são usadas para todos os tipos de medida. Por exemplo, você me pergunta, para medir grandes distâncias, utilizamos quilômetros. Para distâncias menores, metros. Agora, comprimentos muito pequenos, a gente vai usar centímetros ou até milímetros. Pois é. Para massas, quilogramas. Tudo isso é necessário para que possamos compreender e igualar as referências quando falamos de medidas. Ao final dos vídeos, será proposta uma atividade muito interessante que envolverá temas de grandezas e medidas na culinária. Ai, vai ser muito gostoso. Portanto, peguem o material para realizar as anotações e fiquem atentos aos vídeos e para os conceitos mostrados neles. Boa aula! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante, onde ele trata das medidas de comprimento. Vamos entender aqui primeiramente o que são essas medidas. Então, as medidas de comprimento, elas são muito utilizadas em nosso cotidiano para medir qualquer coisa que seja. Então, imagine que você, de repente, você vai andar da sua casa até a casa de um colega que fica distante tantos quilômetros ou tantos metros. Então, para que você determine com exatidão qual é a distância que você vai percorrer, seja a pé, de carro, de bicicleta, tanto faz. É necessário que você tenha esse conhecimento das medidas de comprimento. Além disso, também você pode calcular, utilizando essas medidas, certo? Calcular quanto mede, de repente, um móvel que você queira comprar, se ele cabe exatamente no local que você quer colocá-lo em sua casa, tá? E tantas outras utilidades que eles terão. Bacana? Então, olha só, como diz aqui embaixo, o metro é a unidade principal das medidas de comprimento. Quer dizer que essas medidas de comprimento, todas elas dependem do metro. Ou seja, o metro é a sua base. Agora, nós temos aqui, como eu coloquei aqui de vermelho, destacando o metro, certo? À sua direita, os chamados submúltiplos do metro e à sua esquerda, os múltiplos do metro. Vamos entender agora o que são múltiplos, o que são submúltiplos do metro. Gente, múltiplos do metro são medidas que possuem como tamanho, tá? Ou como comprimento, um valor maior que 1 metro. Submúltiplos são medidas que possuem como valor um tamanho igual ou parecido, certo? Mas que ele seja menor do que 1 metro. Então vejamos o seguinte, geralmente os submúltiplos são usados para medidas pequenas e geralmente os múltiplos do metro são usados para medidas grandes. Imaginemos o seguinte então, se você tem na sua mão agora uma caneta ou um lápis, ele tem uma certa medida em centímetros. Vamos supor que tenha 30 centímetros, tá? Agora, imaginemos também que a distância que você percorre da tua casa para a escola, ou para a faculdade, ou para o trabalho, seja de aproximadamente 3 quilômetros. É muito mais fácil você determinar essa medida que você vai percorrer da tua casa para o trabalho, para a escola ou para a faculdade, utilizando o múltiplo do metro. Por quê? Porque ele é bem usual, né, bem utilizado para distâncias grandes. Agora, quando você determina o tamanho da caneta, do lápis, de um estojo, qualquer material não muito grande,
é muito melhor você determinar essa medida utilizando os submúltiplos do metro, tá? Então aqui nós temos dm, que é a abreviatura para decímetro, cm, que é centímetro, e mm, que significa milímetro, tá? Então essas três medidas, elas formam os submúltiplos do metro, perfeito? Agora nós temos aqui de verde, olha só, km, que significa quilômetro, HM, que significa hectômetro, e DAM, que significa decâmetro. Por que decâmetro é DAM e não DM? Justamente para que você não confunda com o DM referente ao decímetro. Se você, de repente, quiser uma dica bem legal para, de repente, verificar se aquela medida que você está trabalhando, se ela trata de múltiplo ou de submúltiplo, é só você verificar o seguinte: verifique a acentuação que pertence a essa palavra. Como assim? Todos os múltiplos, reparem aqui, que eles possuem em sua composição o acento circunflexo. Todos os submúltiplos, reparem que na sua composição eles possuem o acento agudo. Legal? Então é uma dica bem bacana para que você verifique se aquela medida está tratando de múltiplo ou do submúltiplo do metro. Agora, outra coisa bem legal aqui, reparem. Por que a gente diz que o metro é a base das medidas de comprimento? Repara, se eu for falar, ou se eu for ler, se eu for identificar, sem utilizar acentuação, tá? Quilômetro é quilômetro, hectômetro, hectômetro, decâmetro, decâmetro. Então, reparem que todos eles utilizam a palavra metro também na sua composição. E a mesma ideia funciona aqui para os submúltiplos. Decímetro, decímetro, centímetro, centímetro, milímetro, milímetro, tá? Por isso que o metro é a base de tudo, perfeito? Agora, o que significa aqui à minha direita, tá? Ou à minha esquerda aqui no caso, é essa tabelinha. Essa tabelinha, ela vai ser bastante usada, bastante utilizada, na verdade, quando você for trabalhar a transformação das medidas de comprimento. Como assim? Imaginemos que, de repente, você tem uma situação onde uma certa medida que você quer determinar, ela está em centímetros, mas para que você consiga trabalhar com ela de uma forma bem melhor, é melhor que você a transforme em metros. E aí, esta tabelinha, ela vai ser bastante útil para que você faça isso, tá bom? Imaginemos aqui o seguinte, então, reparem. Essa flechinha, ela está andando de medida para medida, uma casa por uma casa, e em todas elas está sendo multiplicado por 10. Por que isso? Porque os múltiplos ou submúltiplos do metro, eles são referentes a quê? A potências de base 10. Então, quer dizer que, se você vai transformar de um para o outro, pode ser que essa transformação seja aumentando em 100, aumentando em 10, aumentando em 1000 e assim sucessivamente, tá? Logo, então, se você quer transformar uma medida para outra andando da esquerda para a direita, imagine o seguinte, então. Eu quero transformar uma medida de quilômetros em metros. Bem, se eu quero transformar de quilômetro para metro, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Logo, então, como cada casa é 10, o que acontece? Eu vou ter 1, 2, 3 zeros. Então, a gente vai fazer o seguinte, transformando de quilômetro para metro, é só você pegar a medida que você tem lá e multiplicá-la por 1000. Por exemplo, então, suponhamos que eu queira transformar 3 quilômetros em metros. Bem, 3 quilômetros equivalem a 3.000 metros. A mesma ideia aqui também, ela funciona de metros para centímetros, que é o que a gente mais utiliza, né? Então, de metros para centímetros, reparem, eu ando 1, 2 casas. Pelo fato de nós termos andado aqui 2 casas, eu tenho 2 zeros. O número 1 com 2 zeros significa o número 100. Por isso que o metro possui
100 centímetros, tá? Uma coisa que a gente costuma muito ouvir por aí é: vem cá, quantos metros tu tem? Eu só tenho 1 metro. O restante é em relação a quê? É em relação aos submúltiplos desse metro. Eu teria 2 metros se minha altura fosse maior do que 2. 2,10 metros ou algo assim, tá? Então, muito cuidado com isso, porque, por exemplo, a minha altura é 1,66 m. Então, eu tenho 1,66. O metro fechado só tenho 1. Os outros 66 equivalem aos centímetros. Legal, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós trabalhamos aqui a definição e a classificação das medidas de comprimento. Lembrando que, se eu quero trabalhar com comprimento, tá? É em relação à medida. Não importa quanto menor ela for ou quanto maior ela for, tá? Independente do que você vai trabalhar, você vai utilizar esses 7 elementos aqui. Quais são os 7 elementos? O metro, onde nós temos quilômetro, hectômetro e decâmetro como os seus múltiplos, decímetro, centímetro e milímetro como os seus submúltiplos. Também não esquecendo que, se eu estou trabalhando com múltiplos, são valores maiores que 1 metro. Se eu estou trabalhando submúltiplos, são valores menores que 1 metro. Legal, pessoal? E também não se esqueçam que nós temos aqui esta tabelinha, onde essa tabelinha ela nos será muito útil quando você tiver que transformar uma medida de comprimento para outra. Perfeito? Então, muito obrigado e tchau. Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 11. Bons estudos! Será que o nosso dinheiro dá? 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 Será? Será que o nosso Será que o nosso dinheiro dá? Será que o nosso dinheiro dá? Será? Oi, a aula de hoje é sobre uma atividade muito comum na vida prática: medir. Parece simples, né? Parece e é. Mas garanto que depois desta aula você vai ter uma visão mais clara de como a matemática está presente em quase tudo que a gente faz no dia a dia. É isso aí, vamos lá? Vamos. Vamos pegar daqui? Daqui. É. Mais ou menos aqui. Aí. Terrenos à venda. R$ 170 o metro quadrado. Será que o nosso dinheiro dá? Terno sob medida, grátis para quem pesar exatamente 100 quilos. Precisamos de uma cortina para esta janela.
Mas antes precisamos saber o tamanho certo da janela. O doutor falou que é só para dar remédio se a temperatura chegar a 38 graus. Acabamos de assistir a uma série de situações comuns na vida de todos nós. A pergunta é: o que o nosso casal precisa fazer em todas essas situações? Usar um termômetro, medir a temperatura do corpo. Medir a cortina. Usa o metro. Pega o metro, mede o tamanho da janela. Você deve primeiro ter a habilidade de medir com o seu anel, o dedinho, qual que encaixa no dedo dela, e depois você vai à loja e compra. É uma joalheria que tem um monte de anelzinho lá e você mede, vai ter um que vai medir o dedo dela. O doutor falou que tem que deixar 3 minutos. Claro, a ação de medir é muito comum e importante no nosso dia a dia. Aqui, neste caso, para medir o tempo, nosso herói precisa de um relógio. Simples, não é? Você pode me ajudar? Você viu o recibo dessas peças de tecido? Ai, o que foi, Cid? Desculpa te interromper. É que eu queria que você me desse conta dos recibos dessas peças de tecido. Estão lá na gaveta da mesa. Mas, por favor, não me interrompa mais, Cida. Eu estou contando estes carretéis. E você sabe, contar é muito importante quando a gente recebe material. Porque se faltar um carretel, depois a gente não pode mais reclamar com o fornecedor. Eu sei, por isso mesmo que eu quero os recibos para medir o tecido, para ver se o fornecedor mandou a medida certa. Medir é tão importante quanto contar. Você tirou as palavras da minha boca, Cidinha. Contar e medir são ações muito importantes na vida cotidiana e aparecem juntas em muitas ocasiões. Aqui neste prédio em construção temos vários exemplos de coisas que podemos medir. A altura do prédio, a largura de uma porta, o pé direito, o tamanho de cada dependência, a área da sala, etc. Viu a quantidade de coisas que podemos medir nesta obra? Mas nós podemos ir ainda muito mais longe. Medir está relacionado com a observação da natureza e dos objetos. Como saber a altura das montanhas, o tamanho dos elefantes e outros aspectos das coisas? Como saber a duração das estações para escolher o momento certo de plantar e de colher? Como saber a distância entre a Terra e a Lua? Como saber quanto tempo dura a gestação de uma mulher? Poder medir as coisas é uma necessidade do ser humano, faz parte da vida. Tem muita história por trás do simples ato de medir. Dizem que a necessidade é a mãe da invenção. Por exemplo, diante da necessidade de medir, o homem inventou a geometria. Mas para a gente entender como foi isso, temos que voltar no tempo.
Conta-se que geometria nasceu da necessidade de se medir terrenos. Geo quer dizer terra em grego. Metria tem a ver com medida. Geometria seria, assim, a medida da terra. É provável que a geometria tenha surgido para resolver problemas de demarcação de terrenos nas margens do rio Nilo, no Egito. Todos os anos, o Nilo tinha uma cheia que inundava as suas margens e, quando a cheia passava, deixava uma faixa de terras férteis que fizeram a riqueza dos egípcios. Os camponeses egípcios, então, precisavam de uma forma de demarcar seus terrenos que fosse à prova de enchentes. Viram? Faz mais ou menos 4.000 anos que usamos as medidas. E continuamos usando para uma série de coisas todos os dias. Você já parou para pensar quantas coisas você mede desde a hora que se levanta até a hora de dormir? Anote aí. 183. O vão tem 183 centímetros. Quer dizer que o centímetro cabe exatamente 183 vezes no vão da janela. O senhor não tem haste de cortina de 183? 183 o quê? Centímetros. O que aconteceu aqui? Vamos ver. O nosso herói mediu o vão da cortina e anotou a medida, 183. Só que para o vendedor, saber o número não era suficiente. Ele precisava saber a unidade de medida que o rapaz tinha usado, porque para medir alguma coisa e transmitir essa medida, nós precisamos de um padrão. E as unidades de medida, bem, vão ficar para a próxima aula. Até lá! E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na aula de hoje, vimos que medir é tão importante como contar para o nosso dia a dia e, portanto, para a matemática. Vimos também que existem maneiras diferentes de se medir coisas diferentes e que, para cada medição que queremos fazer, usamos instrumentos diferentes. Podemos medir um vão de janela, um terreno, o nosso peso, a temperatura do corpo, o tempo. Para cada medida, usamos instrumentos diferentes: fita métrica, trena, balança, termômetro, relógio. Medir significa verificar, com cuidado, quantas vezes a nossa unidade de medida cabe no que queremos medir. Para que seja possível comunicar essa medida, nós precisamos de um padrão. Ou seja, uma mesma unidade de medida adotada por um mesmo grupo. Você viu que na aula de hoje a gente não mediu esforços para mostrar como é importante a gente conhecer a matemática. Se você puser na balança tudo que a gente aprendeu sobre medidas, você vai perceber que o conhecimento vale ouro. Agora, quem dá a medida do seu conhecimento é você mesmo. Não deixe de estudar o seu livro, você vai aprender muito mais. E até a próxima aula. Vamos?
Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 13. Bons estudos! Quanto você tem de altura? Quanto você pesa? Qual a área da casa onde você mora? De quantos litros é a sua caixa d'água? Quanto tempo você demora para chegar no trabalho? Quando a gente responde essas perguntas, a gente fala em metros, quilos, metros quadrados, litros, horas. Em matemática, a gente chama isso de unidades de medidas. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Tarde, Cente. Ô, Gil. Viu só que maravilha? Beleza de produção? Hoje azedo. Sabe o que eu andei pensando? Eu acho que tá na hora da gente expandir os nossos negócios. Mais trabalho? Não. Tô falando de dinheiro. Mais dinheiro, mais lucros, mais produtividade. Pensa bem. Sabe aqueles 2 sítios ali que ninguém planta nada? Sei. Por que ele não compra logo aquelas terras? Imagina o faturamento, Gil. Mas isso vai dar um trabalhão danado, viu, rapaz? É. Você já pensou quantas contas a gente vai ter que fazer? Conta? Mas que conta? Conta, rapaz. Que conta? Nós não vamos ter que cercar tudo? Vamos. Então, quantos metros vão de arame? Ali, ó. E os pés de laranja? Que tem? Quantos pés de laranja nós vamos ter que plantar? Se a gente sair com as 8 linhas aqui de baixo, assim, ó, subindo de E pé o de tempo? Tempo? Tem que ter o tempo. O tempo, rapaz, que nós vamos levar daqui até qualquer um dos terrenos aí. Ah, pra ir pra lá? Claro! É isso. E o preço? Preço, né? O preço de cada sítio. Tem que calcular, né? Não sei se esse negócio de comprar terra é uma boa medida. Não sei, não. Medidas, medidas, medidas. Você já reparou que todas as perguntas da cena anterior envolvem medidas? Comprimento, área, tempo, valor. Mas não é só na cena anterior, não, que elas estão com tudo. É só dar uma olhadinha à sua volta que você logo vai ver que medidas é o que não faltam por aí. Vamos lá, Gil? Vamos! Ó, nossa primeira missão é calcular a distância entre os postes. Ah, mas isso é fácil. É? É. Vamos usar os palmos como medida. Tá bom? Ó. 1, 2, 3, 4. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Ó, você desculpe, mas eu vou conferir. Tá bom. Quer conferir, confere. 1, 2, 3, 4. 19, 20, 21, 22, 23. 23 deu diferente. É mesmo, rapaz. Deixa eu ver. Ih, olha lá. Aí. Ó, esquece. Vamos usar o pé como medida. O pé? É, que dá mais certo. Vamos lá. Vamos lá? Ó. Vamos começar? 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18. Ué, o meu tá dando 18, o seu tá dando 15, né? E a gente tava no mesmo lugar. Ih. Ó, só tem um jeito. Ou a gente usa o meu pé ou o seu pé. Aí não vai dar. Por quê? Não vai dar porque eu não posso trabalhar sozinho. Já imaginou eu ter que andar o dia inteiro com o seu pé no bolso? Não dá. Ó, tem razão. Vamos pensar um pouco. O que aconteceria se as pessoas usassem unidades diferentes para medir o comprimento das coisas? Nossa, seria a maior confusão. Foi por isso que estabeleceram o metro como medida padrão para comprimento. Mas será que com o metro eu consigo medir qualquer distância mesmo? Pera lá, acho que não. Este caderno, por exemplo. Se eu quiser medir o comprimento que tem a sua capa, eu acho que o metro não vai me ajudar muito. Para essa distância aqui, o metro é uma unidade
muito grande. Então, o que é que eu faço? É claro, eu uso o centímetro. Olha aqui, o comprimento dessa capa é de 28 centímetros. E se eu quiser medir alguma coisa ainda menor, como a distância entre estas duas linhas? Aí eu uso o milímetro, que é a unidade mais apropriada para medir distâncias super pequenas. O senhor sabe me dizer quantos metros tem de São Paulo até Recife? Por metro eu não conheço, eu conheço quilômetro. Metros ou quilômetros? É quilômetros. Essa é a medida padrão que a gente usa para medir longas distâncias. Quilômetro, metro, centímetro, milímetro. Usando uma dessas unidades, você pode medir o tamanho de qualquer coisa. Mas e se a gente precisa medir a superfície de alguma coisa, o que será que a gente usa? Qual a área da minha propriedade, tchê? Olha só, de pasto tem mais de 10 hectares. Tem seringueira espalhada por toda a floresta. Nem sei dizer quantos alqueires. Toda essa área aqui é de mineração. Deve dar aí por volta de uns 15 alqueires, né? Mas é alqueire mineiro. Hectare, alqueire, alqueire mineiro. Será que não dá para ter uma medida padrão para a superfície? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Uma medida padrão para superfícies. É claro que existe. Mas qual é? Peraí. Se o metro é a nossa unidade de medida para comprimento, será que eu não posso usá-lo para chegar numa unidade padrão para medir uma superfície? Deixa eu tentar. Olha aqui, eu peguei 1 metro como base e formei uma superfície que é um quadrado. Então, eu tenho aqui 1 metro quadrado. Claro! Foi a partir deste metro quadrado que se estabeleceu a unidade padrão para medir superfícies. Com ele, eu posso medir quantos metros quadrados tem uma casa, por exemplo. E para medir superfícies maiores, como a de um bairro, de uma cidade ou mesmo de um país, será que eu também uso o metro quadrado? Não, claro que não. Vai ficar muito complicado. É claro, se para medir comprimentos maiores eu usei o quilômetro, para medir grandes superfícies eu também uso como unidade o quilômetro. Só que nesse caso, o quilômetro quadrado. Ah, então é assim que a gente padroniza a medida de área. Ufa, até que enfim que eu cheguei. Opa! Deixa eu ver. Ué? Vai diminuir o peso do pacote de adubo? Não, tem 1 quilo aí, rapaz. Ah, nesse pacote não tem 1 quilo nem aqui, nem na Conchinchina, viu, Gil? O moço pesou na minha frente, eu vi. Mas eu tô cansado de ver gente aí que abusa da confiança dos outros, viu? Tem muita balança por aí que marca mais do que o produto pesa. Ô, Vicente, deixa de ser chato. Tem 1 quilo aí, sim, vai. Chato não. Eu tô só defendendo os meus direitos de consumidor. Se eles pensam que vão me passar a perna, estão muito enganados. Então, vamos lá, vamos ver. Esse aqui tá bom. Agora me passa outro aqui que eu vou pesar 1 por 1. Ah, vai dizer que você vai pesar essa tonelada de coisa agora? Vou. Tá. Quer pesar, pesa. Pesa. Quer pesar? A sua carga é muito pesada, quanto ela pesa? 6.000 quilos. 10.000 quilos. 4 toneladas. 13 toneladas. A tonelada é a unidade padrão que se usa para coisas mais pesadas, como a carga de um caminhão, por exemplo. Para poder circular nessa estrada aqui, o peso do caminhão não pode ultrapassar 60 toneladas. Por isso ele tem o seu peso checado nesse posto aqui. E aí, tudo certo? Perfeito. O peso deu 8 toneladas, 460 quilos. Pode seguir. Sabe que essa história de toneladas me deu a maior vontade de sair pesando tudo, né? Esse meu reloginho aqui, por exemplo, quanto será que ele pesa? Vamos ver, né?
E aí, quanto deu? Ih, nem mexeu. É claro que aquela balança não mexeu, ela só pesa toneladas. Para coisas mais leves, a gente tem como unidade padrão o grama. Vamos ver então, o peso do relógio é 50 gramas. O quê? 3 horas? Ai, meu Deus, me atrasei de novo. Ô, Gil! Ô, Gil! Vamos dar uma parada pra descansar um pouco? Pra quê? Nós estamos quase chegando, rapaz. Que nada, ainda falta um tantão. Imagina, 5 minutinhos nós estamos lá. Não. Vamos parar pra descansar um pouco. Vai, então vamos. Nem sabemos. Olha lá o homem. Vou perguntar ali, então. Vou lá perguntar pra ele. Vai pra onde, moço? Nós estamos indo pro sítio Pedra Bonita. O senhor conhece? Sabe dizer quanto tempo daqui demora até lá? Bom, aí depende, né? Mas depende do quê, moço? Depende do modo de ir. Se vós, missê, for a pé, demora 1 hora. Se vós, missê, for de bicicleta, não perde nem meia hora. Sim. Agora, de automóvel, o senhor vai perder uns... Olha, moço, a cavalo quanto tempo? Cavalo? Sim. Estamos de cavalo, né, moço? Olha. Cavalo, não sei não. Acho melhor o senhor perguntar ali na frente. É. Então vamos, né? Vamos embora, né? Obrigado, hein? Tchau, hein? Tarde. O homem, em toda a sua história, sempre se preocupou em medir o tempo. Antigamente, usavam-se o sol e a lua, mas isso são outros tempos. Hoje a gente mede o tempo com as horas, minutos e segundos. Para os tempos maiores, a gente usa as horas. Tempos menores são medidos com os minutos. E os tempos muito rápidos, como os das competições esportivas, são medidos pelos segundos. Mas as unidades para medir o tempo não ficam por aí. Para longos períodos, usamos como unidade o dia, que tem 24 horas. A partir desta unidade, chegamos à semana, que são 7 dias, ao mês, que tem 4 semanas, ao ano, que é o mesmo que 12 meses, às décadas, aos séculos e assim por diante. Vai com calma, hein, rapaz? Você já tá passando da medida, hein? Por quê? Ó, você já tomou 500 mililitros. Sabe quanto é isso? Meio litro. Você já tomou meio litro de suco de uma vez? E daí? Isso aqui é suco de laranja. Isso é saúde, Gil. Um acordo entre esses dois? Você acha isso possível? Bem, deixa pra lá. Isso agora é o que menos importa. Mas essa discussão, na verdade, serviu para a gente conhecer mais uma unidade padronizada de medida, o litro, que é usado para medir capacidade. Atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, a gente viu que existem unidades padronizadas e específicas para todo o tipo de medidas que queremos fazer. Para medir o comprimento das coisas, a gente usa o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Já para calcular uma área, existe o metro quadrado e o quilômetro quadrado. Para medir massas, temos o quilograma, o grama e a tonelada. Para medir a capacidade, a gente usa o litro e o mililitro. E o tempo, a gente mede em horas, minutos, segundos, ou em dias, meses e anos. Olha, pode ser vantajoso, mas o outro é maior. Não é, olha aqui, ó. Não é. Ah, não? Não. Então qual é a área dos dois? É fácil. Se aqui tem 500 metros, e aí 600 metros? Certo. Então é... Então é só somar isso com isso. Peraí. Somar não. Por que não? Tem que multiplicar. Como multiplicar? Claro. Você soma e tem a área total. Realmente, esses dois não foram feitos um para o outro. Mas e aí, o que você acha? A gente soma ou multiplica? Ou, na verdade, não é nem de uma maneira e nem de outra? Bem, de qualquer modo, não precisa queimar muito a pestana, porque esse vai ser o tema das nossas próximas aulas, quando a gente vai aprender, tintim por tintim, como essas contas devem ser feitas.
Os vídeos trazem uma explicação do conceito de grandezas e de medidas, abordando a necessidade de se medir algo e também de padronizar as grandezas, certo? Pensando nisso, a atividade de hoje consistirá em algo muito gostoso e que possui vários nomes dependendo da região do Brasil. Estamos falando da fabricação de geladinhos, din-din, sacolé, chup-chup, juju ou brasinha. Um tipo de sorvete bem simples que pode ser colocado em saquinhos de plástico ou em copos. A ideia é que vocês apliquem os conceitos de unidade de medida para a confecção desses doces refrescantes. Ai, que atividade gostosa! O sabor escolhido pode ser o de qualquer fruta, como limão ou abacaxi, e vocês podem usar os pedaços da fruta ou somente o suco dela. Aqui, a receita abordada será com os pedaços de uma fruta, como manga, morango, maracujá, por exemplo. Anotem os ingredientes que vocês irão precisar, tá ok? Então, pega o papel e a caneta e vamos lá. 500 gramas de frutas a seu gosto, 500 ml de leite de vaca, 250 ml de água filtrada e uma lata ou caixa de leite condensado, que é opcional. E saquinhos de plástico. Prontos? Então, tudo pronto? Com a ajuda de um adulto, é só bater todos os ingredientes no liquidificador, até ficarem bem misturados. Se fizer espuma, tudo bem, basta esperar baixar para depois colocar nos saquinhos ou nos copos, tá bom? Aí é só levar para o congelador por 2 horas. Depois já pode consumir, que beleza! Enquanto o doce endurece, vamos refletir sobre quais as unidades de medida que usamos para realizar essa receita? Topa? Anotem todas no caderno. Foi necessário fazer alguma conversão de unidade de medida nesse caso? Boa atividade para você! Se vocês seguirem exatamente os passos dessa receita, tomando cuidado com as medidas indicadas, o doce vai ficar delicioso. Então é preciso ter atenção para que nada dê errado nessa etapa. Fechado? Nesta receita usamos a unidade de medida de tempo, que pode ser em horas ou em minutos, para medir o tempo que o doce ficará no congelador. Também usamos a unidade de medida de massa, que pode ser em grama ou em quilograma, para medir a massa da quantidade de frutas que será usada. A unidade de medidas de capacidade também foi usada. Com ela, medimos a quantidade de água e de leite que foi usada na receita. E se pararmos para pensar bem, usamos uma que não estava assim tão na cara não. Sabe qual é? A de volume. Fizemos isso ao colocarmos o líquido dentro dos saquinhos ou do copo, para consumir depois de geladinho. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade, eu estou empolgada para fazer a minha. E se você quiser saber mais sobre o tema, é só apontar a câmera do seu celular assim para o QR Code que está na tela. Então é isso, até a próxima!